De grandes momentos, de grandes emoções. Esse fim de semana passamos por vários momentos de emoções. Casamento na sexta-feira, ordenação no sábado, aniversário hoje. E assim a vida do pastor vai caminhando, palestra agora à noite. E nós vamos seguindo a nossa jornada. Apenas uma recapitulação da última palestra do domingo passado. Vamos ver quantos de vocês estavam ligados ou estão ligados. Quem lembra mesmo a data do nascimento de Ellen White? Alguém lembra de cabeça? Quem lembra? Pode falar de cabeça? Que dia de novembro? 26 de novembro de 1800 e quanto? 27, muito bem. Como era o nome do filho mais velho de Ellen White? Quem lembra? Que morreu aos 16 anos de tuberculose. Como era o nome dele? Henry Nichols, era o grande cantor. Lembram disso? Lembram disso, muito bem. Eu deixei de falar duas coisas importantes na mensagem da última semana, que eu quero relembrá-los agora, que for exatamente o seguinte. Primeiro, qual era o texto bíblico favorito de Ellen White? Vamos lê-lo? Abra sua Bíblia em 1 João 3:1. 1 João 3:1. Esse era o texto favorito de Ellen G. White. Olha que texto belíssimo que ela realmente valorizava e tinha como seu texto favorito. Diz assim a palavra de Deus: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E agora, a última coisa que eu queria falar, que eu não falei na semana passada, era o hino favorito de Ellen White. Alguém sabe o hino favorito de Ellen White? Está no nosso inário que temos inário adventista, era o hino 91 do nosso inário, intitulado, o hino 97 do nosso inário, Meu Divino Protetor. Se você quiser tomar nota, você que gosta de anotar as coisas, então você tem mais duas informações importantes para colocar aí nas suas anotações. Nesta noite nós estaremos estudando o propósito do dom profético para o remanescente. E na semana que vem estaremos estudando sobre a recepção e a interpretação do dom profético. Como é que nós podemos interpretar o dom profético dado por Deus a Ellen White? Como é que nós podemos analisar e compreender esses escritos e aplicá-los em nossa caminhada cristã em direção à Nova Jerusalém? Então, não percam vocês a nossa reunião da próxima semana, domingo que vem, aqui na igreja, às 8 horas da noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Abra sua Bíblia no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. E o versículo de número 2. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos observar Deus chamando e considerando e usando vários termos, várias qualidades, várias formas dele tratar com o seu povo. Eu coloquei aqui algumas apenas. Por exemplo, ele chama o seu povo de povo escolhido, ele chama o seu povo de povo santo, chama o povo de propriedade exclusiva dele, ele chama o seu povo de sacerdócio real. E no capítulo 14 do livro de Deuteronômio, versículo 2, a palavra ressalta o seguinte. Olha o que diz Moisés aqui escrevendo nesse livro. Porque sois povo santo a quem? Ao Senhor,
vosso Deus. E olha o que diz a palavra: e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para que lhe serdes o seu povo próprio. E agora eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2 e o versículo 8. Olha o que o profeta registra, Zacarias 2 e o versículo 8. A palavra de Deus, o penúltimo livro do Antigo Testamento, diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele glória, enviou-me às nações que vos despojaram. E agora, olha o que Deus fala sobre o seu povo. Porque aquele que tocar em vós, toca onde? Amigos, vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Como que Deus considera cada um de nós? Quem tocar em vós, toca na menina dos olhos do nosso Deus. Por que eu estou lendo esse texto para vocês nesta noite? Porque eu quero introduzir a mensagem desta noite, refletindo com vocês sobre alguns pensamentos extraídos de um dos capítulos do 5º volume da série dos Testemunhos para a Igreja, capítulo 81, intitulado A Natureza e a Influência dos Testemunhos. E Ellen White, ela inicia esse capítulo dizendo o seguinte: à medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra de Deus, que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, olha o que ela relata: torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência do quê? Dos testemunhos. Vou repetir, uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde sua origem. Desde sua origem. E assim, eu queria trabalhar com vocês. Por que, pastor Estêncio, que nós vamos estudar este tema nesta noite e nesta série? Por quê? Por que nós introduzimos a leitura bíblica, lendo 2 textos que falam sobre predicados que são relativos à nossa igreja, ao nosso povo, ao remanescente? Porque Ellen White também fala sobre o povo de Deus, e ela confirma de forma mais categórica ainda do que a própria palavra. E veja o que ela diz: os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo que, falem alto, por favor, peculiar. Olha o que diz a palavra: separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele, Deus, os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si mesmo. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. E agora notem o que está ali, nesta parte ali em alaranjado: o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e impressionantes advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a quem? A este povo, a você e a mim, a nós, a fim de serem transmitidas para quem? Para o mundo. Amigos, esta é a revelação de Deus. Agora notem como que Ellen White complementa esta ideia
Livro Evangelismo, ela diz assim: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como guias e portadores de luz. Eu vou pedir que você coloque um pouquinho mais de som, que eu estou tendo que falar muito alto. Eu vou falar mais baixo. Obrigado. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como guias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. E vejam vocês o que está escrito: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. E eu quero falar agora na qualidade de estudioso deste assunto, amigos. De acordo com a literatura teológica e histórica, nenhuma igreja na face da terra, nenhuma religião está pregando a tríplice mensagem angélica. Esta mensagem, ela é exclusivamente característica da igreja adventista do sétimo dia, do povo remanescente de Deus. E Deus nos concedeu esta mensagem, está lá. Deus falou, a igreja adventista, Ele deu o nome. Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia, colocados como guias e portadores. E depois ele fala a obra, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens. E eu queria perguntar à nossa igreja, à nossa querida igreja, essas três mensagens significam o quê? Dentro do contexto escatológico. Me ajudem. As três últimas mensagens, ou a tríplice mensagem angélica, será o quê? A última mensagem que ouvidos de mortais ouvirão, é a última chance de salvação que pecadores terão para decidirem escolher se querem alcançar a salvação e receberem o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus, ou se querem continuar ao lado do inimigo e do mundo. Esta é a última mensagem. E Deus escolheu um povo para levar ao mundo a última mensagem. E esse povo se chama Adventistas do sétimo dia. Você e eu, a igreja remanescente de Deus. Vamos agora então entrar dentro do tema desta noite. Nós vamos ter talvez hoje um pouquinho mais de tempo para perguntas e respostas. A nossa palestra será um pouquinho mais curta, para abrirmos espaço para as questões. Eu estabeleci aqui alguns propósitos. Quais são esses propósitos? Eu elenquei alguns deles. Há vários. Eu poderia elencar mais de 20, 30 propósitos. Mas eu escolhi alguns deles, que fazem sentido para a nossa realidade. O primeiro deles tem a ver com a orientação profética. E a palavra revelada de Deus nos testemunhos diz assim, que nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca dos seus profetas e apóstolos. E agora, nestes dias, Ele fala por meio do quê? Do testemunho de quem? Do seu Espírito. E agora em azul ali, nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente o seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que este deve ter do que agora. Lembram vocês como eu terminei a última mensagem da semana passada? Lembram vocês, alguém lembra do que eu falei na última vez? Aqui no último momento da semana passada, domingo? O que eu disse para vocês? Nunca houve na história do povo de Deus tanta o quê? Revelação. Nunca houve tanta instrução da parte de Deus. Se alguém que está aqui, se algum de nós viermos a nos perder, não terá sido por falta de revelação e instrução da parte de Deus, mas sim pela nossa própria o quê? Negligência. Por não termos lido, procurado, estudado
e conhecido a revelação dada por Deus a todos nós. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. Segundo propósito que eu estou destacando, exaltar os princípios da palavra de Deus. Eu falei isso para vocês na semana passada, que Ellen White tinha as duas grandes paixões. A primeira delas era a palavra de Deus, a Bíblia, e a segunda era a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando lemos nos testemunhos, podemos observar que a palavra de Deus tem abundância de princípios gerais para a formação de corretos hábitos de vida. E os testemunhos gerais e pessoais têm sido planejados para chamar a sua atenção de modo mais especial para esses princípios. Então, chamar a atenção dos princípios da palavra de Deus para que eles sejam então aplicados na vida de toda a igreja, na vida de todo o cristão. Agora, eu queria destacar um ponto interessante. E esse ponto talvez você vai se surpreender com ele, porque quando eu li essa citação, eu não imaginava exatamente isto. Ellen White, ela diz que não é propósito do espírito de profecia dos testemunhos substituir a palavra de Deus. E para poder comprovar isto, olha o que ela revela. Ela diz assim: mas não há muitos entre vocês que sabem realmente o que está escrito ou contido nos testemunhos. Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. E agora notem ali em amarelo, se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, o que aconteceria? Não necessitaríamos do quê? Dos testemunhos. Só a palavra de Deus, a Bíblia, seria suficiente para guiar e conduzir o povo de Deus. Pastor Estêncio, qual é o grande propósito de Deus ao nos conceder os testemunhos? É um dom de graça da parte de Deus, amigos. É um dom de misericórdia para poder nos levar à palavra, à compreensão da palavra, para que ninguém se perca, para que ninguém erre o caminho, para que ninguém escolha um atalho, para que ninguém se esconda dizendo que não sabe. Os testemunhos nos ajudam a entender a palavra, meus amigos, e se nós tivéssemos feito dele a nossa norma de regra e fé, não precisaríamos se nós tivéssemos feito da Bíblia a nossa norma de regra e fé, não necessitaríamos dos testemunhos dados por Deus. 100.000 páginas de orientações proféticas dadas pelo nosso Deus. Agora, testemunhos simples e diretos, chamando sua atenção para as palavras da inspiração. Esses testemunhos são dados por quê? Porque muitos negligenciaram se familiarizar com o livro sagrado, a Bíblia. E por exatamente esse motivo, esses testemunhos foram dados por Deus como uma manifestação da sua graça, do seu amor, do seu maravilhoso dom para conosco, para como povo. Um outro objetivo, propósito que eu destaco a vocês é a confirmação da revelação. Os testemunhos não são destinados a comunicar uma nova luz. Muita gente às vezes pega alguns livros dos testemunhos, colocam eles debaixo do braço, levam para a igreja, às vezes para a sala da escola sabatina e fazem comentários longos às vezes, pensando que descobriram uma nova luz, uma nova ideia, uma nova verdade. E isto realmente não tem fundamento. Os testemunhos da revelação profética de Deus não foram dados para substituir a palavra e nem comunicar uma nova luz. Ou seja, não há nada que você vai encontrar nos testemunhos que a palavra já não revelou. Os princípios já estão revelados na palavra de Deus. Portanto, não tente usar os testemunhos para buscar nova luz. Você não vai encontrar. Mas sim, os testemunhos foram dados para imprimir fortemente na mente
as verdades da inspiração que já foram reveladas por Deus. Número 5, coloco aí mais um propósito, e esse propósito é o seguinte: por que Deus concedeu os testemunhos? Para facilitar a compreensão da palavra de Deus. Já falamos sobre isso no segundo item, mas Ellen White ela reforça esse assunto e ela diz: não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos de Deus, tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. E eu queria dizer a você aqui, meu querido amigo, se você abrir o site do Centro White, você vai encontrar um diagrama de estudo entre a Bíblia e os testemunhos. Eu não sei quantos de vocês já fizeram esse estudo, deixa eu ver as mãos. Quantos de vocês já fizeram o estudo lendo a Bíblia com os testemunhos de forma analógica? Você lê 3 capítulos da Bíblia e lê um capítulo dos testemunhos, começando pelo Patriarcas e Profetas, Gênesis 1 a 3, depois você lê o Patriarcas e Profetas capítulo 1, e aí você vai. Quando você termina a Bíblia, amigo, a sua fé, a sua visão, a sua teologia, a sua compreensão da verdade, a sua compreensão da graça de Deus, ela amplifica a um exponencial imenso. Você nunca mais será a mesma pessoa. E eu quero desafiar você a abrir o site do Centro Arte e procurar, se chama O Plano de Estudo da Bíblia e dos Testemunhos de Ellen White. Está lá no site, você pode baixar gratuitamente e fazer esse estudo em sua hora devocional. Eu coloquei aqui alguns alguns propósitos gerais. Eu coloquei aqui 6 deles. Dentre eles estão, por que Deus concedeu os testemunhos? Primeiro, ali está, para dar suporte no desenvolvimento das doutrinas. Nós sabemos que todas as doutrinas que foram dadas por Deus, as 28 doutrinas, elas foram dadas por Deus a partir do quê? Falem alto, a partir do quê? Da palavra de Deus. Estudavam a palavra e depois Ellen White confirmava a compreensão daquela doutrina por meio de uma visão ou por meio de um sonho. Então, sempre Ellen White foi usada como suporte no desenvolvimento das doutrinas. E se você não sabe, a Igreja Adventista está pensando em lançar a 29ª doutrina. Logo, logo você deverá ouvir falar sobre esse assunto em relação à nossa teologia. O segundo ponto que eu coloquei como propósitos gerais, evitar o fanatismo e falsos ensinos. Eu não sei se você tem ideia, mas quando Ellen White surgiu e foi chamada por Deus para ser uma profetisa, sabe quantos profetas existiam nos seus dias, em 1844? Alguém tem ideia? Existiam cerca de 4.000 profetas, que se diziam profetas, 1844. 4.000 pessoas dizendo que eram profetas. Esse foi um dos motivos pelos quais ela não quis ser chamada de, falem alto, de profetisa. Ela preferiu ser chamada do quê? Mensageira do Senhor. Então, os seus escritos foram também dados para evitar o fanatismo, aqueles que se diziam falsos profetas, não é? E também que ensinavam coisas que eram falsas nos seus dias, não é? E quantas coisas falsas foram ensinadas no seu dia e foram combatidas por Ellen White. Eu posso destacar uma situação. Em 1891, Ellen White viajou para a Austrália. E quando ela viajou para a Austrália, havia um grande teólogo chamado Alonzo Trevor Jones. Ele era um grande pregador, influente pregador, e quando ele viu que Ellen White havia saído, ele recebeu uma jovem com cerca de 25 anos em sua casa, chamada Anna Phillips Rice. Essa jovem, ela começou a dizer que ela estava recebendo sonhos e visões.
E a igreja disse, bom, agora nós não temos mais a nossa profetisa, porque ela foi embora para a Austrália, então agora nós temos uma nova profetisa, é Anna Rice, Anna Phillips Rice. E começaram a dar ouvidos para esta jovem de 25 anos. E o anjo do Senhor lá na Austrália, lá em Corambong, onde ela morava, próximo do Avondale, apareceu a ela em um sonho e disse, olha, tem uma jovem lá em Battle Creek se dizendo profetiza no seu lugar. Ela escreveu uma carta de 15 páginas para esta jovem. E ela escreveu esta carta falando que ela era uma falsa profetisa. Passadas algumas semanas, aquela jovem realmente, ela confessou que tudo o que ela estava falando era produto da sua própria imaginação. Isso aconteceu inúmeras vezes. Há mais de 200 situações de pessoas que se clamaram ser profetas no adventismo depois de Ellen White. A igreja adventista já teve que lidar com mais de 200 casos de homens e mulheres que clamaram para si o dom profético, e a igreja foi estudar, foi conversar com essas pessoas, mas realmente elas não tinham o dom profético, evidentemente, não é? Muito bem, um outro importante propósito dos seus escritos, da orientação para o remanescente, foi o desenvolvimento da organização. Quando Ellen White voltou da Austrália, ela pregou um sermão em 1901, na Assembleia da Conferência Geral, lá em Battle Creek, dizendo, povo, vocês têm que sair daqui. E eu mencionei isso no último domingo, lembra que eu falei isso? As duas coisas, o que pegou fogo? Primeiro pegou fogo o quê? O sanatório em fevereiro, e depois, por último, em dezembro, pegou a casa editora, a Review and Herald. E quando o fogo pegou, aí o povo saiu. Às vezes o povo de Deus só recebe, não é? Só atende a voz de Deus quando o fogo desce do céu. Mas em 1903, ela também pregou um outro sermão numa assembleia da Associação Geral, dizendo que a igreja deveria se organizar em uniões e divisões, e depois isto foi crescendo, a igreja foi se estruturando, tomando forma e corpo, e todas essas orientações que foram vindas da parte dos testemunhos ajudaram o desenvolvimento da organização da igreja, como temos até hoje em todo o mundo. Alguém sabe quantas divisões nós temos no mundo aqui? Quantas divisões nós temos no mundo? Alguém sabe? 13. Quantas uniões nós temos no mundo? Quem sabe? E aí eu peguei vocês, né? Quantas uniões nós temos no mundo? São 103 uniões nós temos no mundo. E mais de 400 associações e missões ao redor do mundo. Mais de 20 mil pastores, não é? Espalhados pelos campos missionários em todos os cantos da nossa terra. Muito bem. Seguindo, ela também foi usada por Deus, através dos seus escritos, para direcionar os planos futuros da igreja, para dar uma visão segura quanto ao desenvolvimento da igreja, impedindo que a igreja tomasse decisões errôneas. Não é? Quantas vezes o anjo apareceu, ela, olha, não compre essa propriedade, não feche esse contrato com esta editora. No caso do Caminho a Cristo, lembram? Há uma história bonita por trás disso, não é? E então o direcionamento. Revelação para os futuros eventos proféticos, ela deu várias orientações em relação a esse assunto que estão registrados nos livros escatológicos dela, Grande Conflito, Eventos Finais, não é? E também, por último, eu destaco a questão da orientação para o estilo de vida cristã. E eu quero aqui lembrar a todos vocês, amigos e irmãos em Cristo, eu tenho viajado muito pelo Brasil e fora do Brasil também. E eu quero dizer para vocês que aí está talvez o nosso grande calcanhar de Aquiles. Aqui está o nosso grande calcanhar de Aquiles. Pastor Estêncio, por que o senhor está dizendo isto? Porque o mundo espera ver neste povo, nesta igreja, no remanescente, um povo que seja diferente do mundo.
Diferente em todos os aspectos. No comer, no beber, no falar, no vestir. Em todos os elementos que envolvem a nossa vida, o estilo da nossa vida, a nossa pregação, o nosso testemunho, todas essas coisas, Deus, o mundo espera ver em nós. Se o mundo vê que nós somos iguais a eles, o que acontece? Não há diferença. O mundo pergunta, por que eu vou ser igual a você? Você é igual a mim. Não há diferença nenhuma entre nós, não é isto? E aí então, esta é um importante aspecto dos propósitos gerais que eu estou aqui. Mas eu queria agora apresentar a vocês o 7º propósito. E eu destaco aqui. E aqui, olha o que está colocado aqui. Uma luz para guiar os pés do remanescente. E a palavra diz assim, a revelação diz assim, caso o povo de Deus reconhecesse sua maneira de lidar com eles, com os testemunhos, e lhes aceitassem os ensinos, encontrariam um caminho reto para os seus pés e uma luz para guiá-los por entre as trevas e o desânimo. Caso o povo de Deus reconhecesse e aceitasse, amigos, eu vou aprofundar esse assunto agora com vocês. Eu quero aprofundar. E eu quero fazer uma pergunta agora, em nome de Jesus, para vocês. Até que ponto aqueles que professam, nós que professamos confiarmos nos testemunhos, temos procurado viver de acordo com a luz concedida através desta revelação? Até que ponto nós temos aplicado esses conselhos em nossa vida? Até que ponto esses conselhos têm nos tornado realmente um povo especial, um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus? Esse é o propósito de Deus. Até que ponto? Essa é uma pergunta que vem dos testemunhos, não é uma pergunta minha. Até que ponto temos considerado as advertências que foram dadas por Deus? Até que ponto nós temos acatado as instruções que recebemos da parte de Deus? Queridos amigos, irmãos em Cristo, esta citação eu fiz menção a ela uma vez aqui em 2007, mas eu vou retomar ela novamente 11 anos depois. Eu não sei se você tem memória para isso, se você estava aqui naquele sábado. Mas no livro Testemunhos para Ministros, na página 163, Ellen White diz assim: os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondentes ao quê? À luz que desprezaram. Os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondentes à luz que desprezaram. Se você recebeu muita luz, muita orientação, muita instrução da parte de Deus, muitos testemunhos que devem orientar você para o cumprimento da missão, para o abreviamento da volta de Jesus, mas você não tem aplicado essa luz na sua vida, amigo, a revelação está dizendo, essa luz vai se transformar no quê? Em trevas dentro de você. É isso que vai acontecer. Ou seja, quando a luz não brilha no interior, ela se torna em trevas. E eu quero trazer a vocês um alerta nesta noite. Um alerta para o remanescente. Esse alerta é para você e para mim. É um alerta que eu trago em nome de Jesus. Eu quero trazer esse alerta. A revelação nos diz que foi mostrado a ela que os seus escritos encontrariam grande oposição e que o coração dela seria ferido pela angústia, mas a graça de Deus seria suficiente para ampará-la em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, amigos, agora eu inicio uma nova etapa da minha mensagem nesta noite, faltando 10 minutos. Olhem bem, Satanás tem um plano.
É seu objetivo especial, diz a revelação, impedir que essa luz atinja quem? O povo de Deus, que tanto dela necessita em meio aos perigos desses últimos dias. E o que ele tem feito? Aí está o que ele tem feito. Uma série de enganos tolos inventados pelo próprio Satanás recebe atenção enquanto o povo está clamando por quê? Por alimento. Enganos tolos, falácias, mentiras, ficção. Enganos tanto no campo da área da comunicação, da mídia, como também no campo da religiosidade, da internet. Às vezes pessoas gastam horas procurando informações sobre a igreja, sobre falsidade, sobre pastores, sobre anciãos, sobre aplicação de dízimo. E por outro lado, jovens e membros de igreja gastam horas com as outras coisas que o inimigo tem criado para distrair o mundo, distrair a igreja, o remanescente. E olha o que está escrito aí: esta série de enganos são inventadas pelo próprio Satanás, enquanto o povo está clamando por alimento. E uma das coisas que mais chama atenção a nós, que mais nos engana, é a questão da origem dos testemunhos. E eu quero trazer essa citação porque ela é muito pontual. Pastor Stencil, muita gente às vezes levanta: mas será que os testemunhos de Ellen White vêm de Deus? Será que eles são inspirados? Outras pessoas dizem: olha, esta parte aqui é inspirada, mas esta outra parte aqui não é inspirada. Será que isso é de Deus? Será que é revelação de Deus? E outras pessoas dizem: mas será que esta parte aqui foi produto de uma visão? Ou foi produto de um sonho? Ou foi produto da ideia, da mente da própria escritora Ellen White? E começam a questionar a origem da revelação profética. E olha bem o que a revelação diz a respeito desse assunto, amigos. Olha a clareza como Deus revela a sua verdade. Ellen White diz assim: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou Ele não está. Aí ela diz assim: esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Deus não trabalha em companhia com o inimigo. Ela diz: o meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do quem? Ou do diabo. Não há meio termo. Está claro isso para todos vocês? Quando alguém levantar dúvidas sobre a origem, anote esse texto. Esse texto é fundamental para poder orientar as pessoas em relação à origem dos testemunhos. Mas pastor, quais são as estratégias que o inimigo usa? Eu queria chamar a atenção rapidamente para vocês agora, falando sobre os propósitos e falando agora um pouquinho sobre as estratégias, porque um dos propósitos é alertar a igreja contra as estratégias do inimigo. E ela fala nesse capítulo exatamente, ela elenca 5 estratégias. Primeira delas, a primeira estratégia que o inimigo tenta usar para com o remanescente é enfraquecer a fé do povo de Deus, aonde? Aonde? Nos testemunhos, na revelação dada por Deus a Ellen White. E Satanás, diz ela, sabe fazer os seus ataques. Quantas pessoas foram usadas por Deus para desqualificar a obra dada por Deus a Ellen White? Quantas e quantas pessoas usadas? Dudley Kenwright, Moses Hull e tantos outros críticos, Desmond Ford, e tantas pessoas foram usadas pelo inimigo para poder desqualificar e enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Segunda estratégia que o inimigo usa: os dons são logo questionados, atribui-se pequenos valor e a instrução dada mediante a visão é desconsiderada. Os dons são questionados. Terceira
Terceira estratégia que o inimigo usa, em seguida vem o que mesmo? O ceticismo, a dúvida, o questionamento. Você começa a questionar todas as coisas e achar que tudo não é verdade. E você duvida. Há pessoas que duvidam até da sua própria sombra. Não creem em nada. Ceticismos quanto aos pontos vitais da nossa fé, as colunas da nossa posição. E o que se refere a esse ponto? Se refere às doutrinas da palavra de Deus, aos pontos vitais da nossa fé. E agora o item 4, eu queria chamar a sua atenção, amigos, e depois eu quero mostrar um outro slide que complementa o item 4. Depois as dúvidas acerca do quê? Do quê? Falem alto, do que mesmo? Das Escrituras Sagradas. E por último, item 5, a caminhada descendente para quê? Perdição. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, em nome de Jesus. Aonde que o inimigo quer chegar? Nós falamos em 5 estratégias. Aonde ele quer chegar? Quem vai falar para mim? Pergunto a vocês, aonde ele quer chegar? Ele faz a gente duvidar dos testemunhos, dos dons. Depois ele cria o ceticismo. Depois ele faz a gente duvidar da Bíblia. Então ele quer chegar aonde? Na pessoa de quem? De Deus, o Criador. Ele quer que nós deixemos de crer em quem? Ele quer atacar o caráter de Deus. É lá que ele quer chegar. Essa é a estratégia que o inimigo usa, só que ele vem lentamente destruindo a fé da pessoa aos poucos, até chegar na pessoa de Deus, no caráter de Deus. E aí vem o quê? A caminhada descendente para a perdição. Agora, queridos amigos e irmãos em Cristo, atentem para o que vocês lerão agora da revelação profética. Atentem. Esse é um alerta de Deus para a igreja, o remanescente, que eu trago a você em nome de Jesus. Diz a palavra dos testemunhos, volume 5, página 674. Se você perder a confiança nos testemunhos, cairá do quê? Fale alto, cairá do quê? Se você perder a confiança dos testemunhos, você vai deixar de crer na palavra de Deus. E eu quero falar uma coisa, eu conheço dezenas e dezenas de pessoas que deixaram de crer nos testemunhos e depois deixaram de crer na Bíblia, depois deixaram de crer na igreja, depois se tornaram ateus, estão fora no mundo hoje, infelizmente, abandonaram o trilho da verdade, infelizmente. Assim o inimigo trabalha. Se você deixar de crer nos testemunhos, vai deixar de crer na palavra de Deus. Eu podia narrar tantas e tantas experiências de pessoas que eu conheço, que deixaram para trás a verdade. Mas pastor, por que isto? Por quê? Abra sua Bíblia em João capítulo 8. E o versículo 44, vamos ler esse texto. Esse texto é um texto muito elucidativo. Jesus Cristo, ele fez um alerta tremendamente categórico para os seus seguidores e para o seu povo. Olha o que ele diz a respeito das estratagemas do inimigo. Ele alertou o seu povo. São João capítulo 8, versículo 44, a palavra de Deus nos diz assim, São João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E agora, olha como Jesus descreve o inimigo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é o que mesmo? Amigos, é Jesus falando aqui. Satanás é mentiroso e ele é o pai da mentira. Quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ele é o pai da mentira e ele é o pai daquele que sabe como enganar as pessoas.
foi o primeiro que enganou os nossos pais lá no Éden, conforme Gênesis nos apresenta o relato. Os testemunhos nos dizem que Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho de Deus, o testemunho que Deus envia. E às vezes essas dúvidas são consideradas por muitas pessoas como o quê? Uma virtude. Você já viu aquela pessoa que traz uma pergunta para a igreja e você fala, olha, essa pessoa sabe muito, hein? E começa a trazer uma dúvida. Olha, às vezes essa pessoa que traz essa questão é vista como uma pessoa virtuosa, inteligente, sábia, não é? E ela está sendo usada pelo inimigo para uma contrafação, amigos. E aqui eu queria destacar a vocês que se os homens se empenham em apresentar e defender a verdade da Bíblia, se esses homens se empenharem em examinar e mostrar o engano e a inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de Deus em mentira, Satanás suscitará oponentes suficientes para manter as suas canetas constantemente em uso, enquanto outros ramos da obra serão deixados a sofrer. Lembro vocês que eu disse que Satanás cria dúvidas no campo da religião? E ele cria dúvidas também no campo da mídia, da comunicação, ele tem todas as suas formas, mas aqui é no campo da religião. Outro dia eu estava na minha sala, era um dia de semana, uma terça-feira, chegou um aluno do mestrado do Rio de Janeiro, ele estava com os olhos esbugalhados. Ele falou, pastor Stensel, eu tenho uma lista nas minhas mãos e eu queria mostrar a você. Eu disse, o que você tem? Me mostre. Ele falou assim, pastor, são 200 perguntas que eu queria que o senhor respondesse. Mas que perguntas são essas? São perguntas sobre o espírito de profecia, a Bíblia e tal. E eu falei, mas como que você quer que eu responda 200 perguntas para você desse jeito? Se eu for responder essas perguntas, eu não farei mais nada. Eu vou parar o meu ministério, eu não vou escrever mais nada, eu não vou estudar, eu não vou ler, eu só vou responder perguntas que foram feitas por este homem. E eu perguntei, quem é essa pessoa? Ele me disse, é um dissidente da minha igreja, pastor. 200 questões ele levantou. Eu fui um pouco taxativo e perguntei, pastor, o que vocês estão apresentando do púlpito da sua igreja? E eu vou falar isso aqui porque é bom a gente falar, às vezes, coisas que envolvem a nossa realidade. Quando nós não apresentamos, amigos, o pão, a palavra de Deus aqui do púlpito, sabe o que acontece na mente da nossa igreja? Começam a surgir várias interrogações. Várias interrogações. E o inimigo usa essas interrogações para fazer o quê? Para lançar dúvidas na mente das pessoas. E essas dúvidas vão para o papel, vão para o e-mail, vão para o WhatsApp, vão para a internet, vão para os sites, vão para tudo quanto é lugar. E distraem as pessoas. E Ellen White fala claramente que se você colocar pessoas para examinar e mostrar o engano e a inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de Deus em mentira, olha o que acontece, Satanás suscitará oponentes, outras pessoas, para poder manter as suas canetas constantemente em uso. Não vai parar, sabe por quê? Você vai entender agora. O que acontece? Pessoas que treinaram a mente para guerrear contra a verdade, são usadas para manufaturar enganos. E não mostraremos sabedoria, tomando esses enganos das mãos dessas pessoas e passando para milhares de outras pessoas que jamais poderiam pensar nesses assuntos se nós não tivéssemos publicado essas mentiras para essas pessoas que estão sentadas na nossa igreja. E olha olha como ela encerra esse texto, ela diz, é isso que os nossos oponentes querem que façamos. Eles querem ser notados e eles querem que façamos o quê? Que publiquemos por eles. É isso que eles querem, diz a revelação. E agora, olha esse texto. Quando você pega um dissidente e você responde 10, 20, 30, 40 perguntas dele, é interessante isso. Eu já fiz isso.
Olha o que acontece. Vocês, diz Ellen White, diz assim: vocês podem remover todos os argumentos hoje e fechar a boca de provocadores de modo a não poderem dizer nada. E amanhã eles repetirão os o quê? Os mesmos argumentos. E assim será vez após vez, porque não amam a luz e não veem a luz. E agora o que está em azul aí. Eles não veem a luz e não amam a luz, por quê? Porque eles têm receio de que a sua escuridão e o seu erro sejam o quê? O ouvido deles. Esse é o motivo. Não querem que o seu pecado seja revelado. Essa é a realidade, amigos. Muito bem, estamos já encerrando. Vamos passar um pouquinho mais rápido para nós podermos caminhar já em direção. Eu queria dizer a vocês uma advertência, trazer uma advertência da revelação, onde os testemunhos nos dizem: nunca houve maior necessidade de fiéis advertências, reprovações e um tratamento íntimo e direto do que neste tempo em que nós estamos vivendo. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. E ele está inundando o mundo de fábulas agradáveis. E o povo de Deus gosta que se lhes fale dessas coisas, dessas fábulas lisonjeiras. Lamentavelmente, nós, como povo de Deus, somos encantados por isto. E aqui o penúltimo slide, amigos, a revelação nos diz: não é só os que abertamente rejeitam os testemunhos, ou os que alimentam dúvidas em relação a eles, que estão pisando em terreno perigoso. Ellen White diz assim: desprezar a luz também é o quê? É rejeitá-la. Quando nós desprezamos a luz, ou seja, você tem toda a coleção dos testemunhos na prateleira da sua casa, você tem toda a coleção dos testemunhos do seu celular, nos seus dispositivos, mas você não os conhece, não os lê, não os estuda, e quando você os despreza, você está fazendo o quê? Você está rejeitando a verdade. Desprezar é rejeitar. E agora, uma última mensagem para nós, pastores, e para o povo da igreja. E a serva de Deus nos diz que os pastores e todo o povo se lembrem de que a verdade do Evangelho condena quando ela, o quê? Não salva. A verdade do Evangelho condena quando ela não salva. A rejeição da luz coloca as pessoas num cativeiro, prendendo-as com as cadeias das trevas e da descrença. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nos dê a sua graça e sabedoria para podermos viver em comum acordo com a revelação da sua palavra. E que possamos aprofundar, dedicar mais tempo para estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, em primeiro lugar, a Bíblia, a luz maior, e os testemunhos da serva de Deus que foram dados para a igreja remanescente. Vamos ter abertura para 2 perguntas apenas, aqui de acordo com os pastores aqui. Vamos ter então 2 perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não tivermos perguntas, podemos já caminhar. Temos uma mão aqui. Boa noite, pastor. Eu queria tirar uma dúvida. Sim. É sabido, eu tenho assim, ouvido falar que os nossos irmãos europeus não dão credibilidade à irmã White. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso. Pois bem. Você quer uma resposta rápida? Eu vou dar uma resposta breve. O principal fator relacionado à Igreja Adventista na Europa tem a ver com a sua raiz, a sua origem.
porque depois da morte de John Nevins Andrews em 1885, para lá foi um pioneiro chamado Richard Conradi, um alemão. Este senhor, que já era pastor, ele tinha várias críticas e descrenças em relação ao dom profético de Ellen White. E ele levou consigo essas críticas e esses questionamentos na sua bagagem. E ele fundou uma igreja que já tinha uma visão duvidosa e também crítica em relação aos testemunhos do Espírito de profecia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A sociedade europeia é uma sociedade extremamente materialista, mas isto não é uma explicação satisfatória, porque o evangelho ele é transcultural, o evangelho é transgeracional. O evangelho ele transcende qualquer cultura, qualquer povo e transcende qualquer geração, jovens, adultos, crianças e idosos. Então, se o evangelho for levado à Europa, à América, à Austrália, que hoje são os 3 campos mais secularizados do planeta Terra, hoje, e que a igreja tem encontrado dificuldades no seu trabalho evangelístico, se o evangelho for apresentado com poder pela ação do Espírito de Deus, haverá sim um crescimento na igreja substancial. Então, respondendo a sua pergunta, eu colocaria essas 2 questões. Hoje a igreja na Europa, ela está crescendo apenas entre os imigrantes que estão ali se instalando, imigrantes que vêm da América Central, da África, de alguns outros países do leste europeu, e estão fazendo com que a igreja cresça. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Aqui à frente. 2 perguntas é muito pouco, mas tudo bem. O horário está 9h10. Olha, ao longo de toda a Bíblia, eu percebi que todos os profetas levantados por Deus no meio do povo hebreu, era quando precisava advertir o povo em relação à idolatria. A ideia de que eles estavam colocando outras coisas no lugar de Deus. Deus não estava sendo mais supremo na vida deles. Você acha que Ellen White, ela seria essa profetisa, trazendo essa mensagem próximo do juízo final, para o povo adventista que está esquecendo, está negligenciando Deus a cada dia, e ela seria essa tentativa de Deus mostrar para o povo adventista através dela que nós precisamos voltar os olhos para a palavra dele? Quando nós negligenciamos a Deus, nós estamos de alguma forma idolatrando. Se nós negligenciamos Deus, nós estamos colocando outra coisa no seu lugar. Se você gasta o seu tempo com outras coisas que não são ligadas à comunhão, à oração, ao estudo da palavra, você está de alguma forma idolatrando as coisas que você está colocando na frente das coisas de Deus. E é claro, notório e evidente que os testemunhos foram dados por Deus para nos alertar com relação a este assunto. Hoje no mundo há inúmeras coisas que podem ser idolatradas. Inúmeras coisas. E o povo de Deus é objeto dessas tentações também. Dessas tentações. Não é isso? E com certeza a revelação dos testemunhos foram dadas para nos alertar quanto a esses perigos, esses riscos, e obviamente nos levar de volta à palavra de Deus, à Bíblia, e também aos braços do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ok? Se vocês tiverem alguma outra questão, podem me procurar ao final do nosso encontro. Vamos nos colocar em pé para então encerrarmos com uma oração. Vamos orar. Maravilhoso Pai, ao olharmos para a Tua igreja, o Teu povo, nós podemos ver
infinitas manifestações da Tua graça atuando na vida e na história do Teu povo. Quão misericordioso Tu tens sido para conosco, Senhor. Ao olharmos para a história do povo de Israel na Bíblia, nos tempos de Cristo, nos tempos dos apóstolos, nos tempos da origem do adventismo e até mesmo hoje, Senhor, quanta graça, quanta misericórdia, quanta paciência Tu tens revelado para conosco, Senhor, e por tudo isso nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Mas como igreja, Senhor, nós queremos Te pedir perdão pela nossa indolência, pelas nossas fraquezas, por às vezes não darmos tanta atenção às coisas como deveríamos dar, por às vezes colocarmos as Tuas coisas em segundo plano em nossa vida espiritual, e nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Divino Espírito seja derramado sobre nós, Senhor, para que Ele possa nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para priorizarmos tudo aquilo que seja importante para a nossa salvação e a vida eterna, Senhor. Dessa forma, abençoa a Tua igreja, Senhor, que está aqui. Derrama sobre a Tua igreja o Teu Espírito Santo, ó Pai. Concede esta graça a nós, Senhor. Afasta-nos do mal, das tentações, afasta-nos das coisas que nos encantam com esta vida, as coisas que muitas vezes estão ligadas ao inimigo. Nos liberta de todos esses obstáculos, Senhor, e nos faça com que estejamos sempre ligados ao Teu braço forte de amor, de graça, esse braço que sempre nos sustenta. Ó Senhor, dá-nos esta graça, dá-nos este amor, dá-nos esta experiência em nossa caminhada. E conceda-nos a todos nós, ó Deus, uma boa noite de descanso e repouso, e uma ótima semana de trabalhos, de atividades, de viagens, de estudos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, desde agora e para todo sempre, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abrace a pessoa que está ao seu lado e deseje a ela uma ótima e abençoada